Gente, levou 6 anos, mas chegou ao fim a pergunta que tomou conta do Brasil. Quem mandou matar Marielle Franco e o seu motorista? A conclusão da investigação pela Polícia Federal sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes revela a atuação de uma rede de autoridades, paramilitares e membros de forças de segurança por trás do crime. O motivo foi uma disputa em torno de uma regularização de território. Em uma coletiva de imprensa ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, terminou com a angústia da família e deu o caso por encerrado no âmbito da Polícia Federal. A gente tem um trecho para acompanhar. Este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país com relação ao combate ao crime organizado. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos. Tá aí, ministro Ricardo Lewandowski dando o caso como desvendado, revelado pela Polícia Federal, pelo menos por hora. Por enquanto, o trabalho da polícia, a investigação está concluído e o inquérito foi encaminhado para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria-Geral da República. Quem tem detalhes, atualizações, inclusive, sobre isso é a Luciana Verdolim, que chega agora no Morning Show, diretamente de Brasília. Bem-vinda, Lu, bom dia. Bom dia, Kobayashi, bom dia a todos. Olha, o Supremo Tribunal Federal agora há pouco já tem maioria na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para que a prisão dos 3 supostos acusados, né, dos 3 que foram apontados aí como mandantes do assassinato da vereadora, eles sejam mantidos presos. Essa é a determinação lá do Supremo Tribunal Federal. Falta ainda a Polícia Federal terminar o relatório do material que foi apreendido ontem durante as 12 buscas e apreensões. Esse material está recolhido, vai ser periciado, vai ser analisado. Aí o que acontece? A Polícia Federal faz um novo relatório, encaminha aqui ao Supremo Tribunal Federal, que vai encaminhar esse novo relatório para a Procuradoria-Geral da República, que aí sim vai analisar se torna ou não os acusados como réus. Vai ser dado prazo também para a Advocacia-Geral da União para que ela se pronuncie e o ministro Alexandre de Moraes vai pedir informações também aqui ao Palácio do Planalto e à Câmara dos Deputados. Vale ressaltar que o que vai acontecer a partir de agora? É preciso que a Câmara confirme a prisão a autorização para a prisão do deputado Chiquinho Brazão, porque como ele tem foro privilegiado, como ele é um parlamentar, a Câmara precisa autorizar. Qual que é o procedimento? O Supremo Tribunal Federal notifica a Câmara dos Deputados. A partir dessa notificação, a Comissão de Constituição e Justiça começa a analisar o caso, faz um parecer que vai ser encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados. E aí sim vai ser votado por todos os parlamentares. Para manter a prisão é preciso maioria absoluta dos votos, 257 votos para que essa decisão do Supremo Tribunal Federal seja mantida pela Câmara dos Deputados. A defesa, o deputado vai ser notificado pela Câmara dos Deputados e a defesa vai ter tempo para falar. Durante essa sessão da Câmara dos Deputados, a defesa vai falar no início dos trabalhos, logo após a apresentação do relatório e um pouco antes do início da votação, para evitar que qualquer tipo de questionamento sobre o direito de defesa. Os três presos, né, que vieram ontem aqui para o Distrito Federal, que estão na penitenciária de segurança máxima aqui de Brasília, eles serão redistribuídos. Apenas o parlamentar deve ficar aqui em Brasília, os outros 2 devem seguir para outras unidades das penitenciárias de segurança máxima. Lá no Supremo Tribunal Federal, a avaliação é de que há indícios fortes, há provas suficientes para que esse caso avance, para que esse caso seja solucionado. É preciso agora só saber o que vai aparecer de prova nova, de consolidação desse material que foi apreendido pela Polícia Federal. A expectativa aí é de que a apresentação desse relatório final por parte dos investigadores em no máximo 60 dias. Tá aí informações direto de Brasília, atualizações com a Luciana Verdolim a respeito da prisão dos 3
três tidos como mandantes do assassinato de Marielle Franco. Obrigado, viu, Lu? A gente vai repercutir aqui no nosso sofá, com o nosso time de comentaristas, mas antes a gente separou aqui algumas imagens para vocês para relembrar o caso e ilustrar muito bem o que aconteceu neste crime. Já haviam sido presos estes dois, Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Este senhor aqui, Rony Lessa, é ex-policial militar ligado à milícia e foi o responsável por atirar. Ele é o executor do crime. Ele quem atirou e atingiu a Marielle Franco e o seu motorista. Este, do lado dele, é o Elcio de Queiroz, que também é ex-policial militar ligado à milícia e que estava de motorista do Rony Lessa. Então essa foi a dupla responsável por matar, um dirigindo o carro, o outro atirando. Ainda já se sabia da investigação que havia participação destes outros senhores aqui. Nós estamos falando do Maxwell Simões Correia, mais conhecido como Suel. Ele quem preparou o carro, ele arranjou um carro para ser utilizado nesse dia. Depois do crime, ele também foi o responsável por esconder o carro das investigações e descartar as armas que, segundo as investigações, foram descartadas em alto mar. Este é o Suel. Na sequência, a gente tem o Edilson Barbosa, mais conhecido como Orelha. Ele foi procurado pelo Suel para dar um jeito no desmanche do carro, dar um fim no carro para as investigações não alcançarem o Cobalt, que foi utilizado para a morte da Marielle. Esse é o Orelha, recentemente encontrado nas investigações que na ocasião tinha sido procurado pelo Suel. Ainda, este outro nome é importante, Edmilson da Silva de Oliveira, mais conhecido como Macalé. Ele também é ex-policial militar e miliciano e ele foi o responsável, preste bem atenção, responsável por contratar o Rony Lessa. E mais uma informação muito importante, no decorrer da investigação ele foi morto, morreu em 2021, o cara que contratou o Rony Lessa. Isso tudo aqui, esses 5 nomes que nós estamos falando, os 2 que executaram, esses outros 3 que participaram antes ou depois do planejamento e da execução do crime, já estavam na investigação há algum tempo. Aí, agora, ontem, quando a investigação da Polícia Federal foi revelada, é que nós chegamos a esses 3 nomes. Chiquinho Brazão, que é deputado federal, atualmente deputado federal pela União Brasil do Rio de Janeiro. Inclusive, o partido já abriu um procedimento para a expulsão dele. Ele e o seu irmão, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, seriam os idealizadores. A ideia de matar Marielle teria saído da mente desses 2 senhores irmãos Brazão, Chiquinho e Domingos. E a grande surpresa dessa investigação toda está neste senhor aqui, ó, Rivaldo Barbosa, o terceiro na sequência dos mandantes. Ele não é irmão do Brazão, ele não é da família, ele não é da política. Ele era o delegado-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro quando a Marielle morreu. Aliás, ele estava há um dia no cargo. No dia da sua posse, um dia anterior à morte, ele fez um discurso de posse, inclusive pregando contra a corrupção. Ele foi tido na investigação da Polícia Federal, isso está inclusive na decisão que manda prendê-lo preventivamente, decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele é tido como grande responsável pelo planejamento da operação de morte da Marielle e pelo domínio do fato. Era ele quem tinha o poder de fazer acontecer, de mandar parar e de gerenciar toda a equipe de operação que matou Marielle. A grande surpresa foi o delegado Rivaldo Barbosa. E mais, agora nós temos outros envolvidos também revelados na investigação de ontem. Laerte Silva de Lima. Este Laerte, ele é tido como um integrante da milícia pela investigação e olha só um detalhe que chamou muito a atenção na decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes. Claro, baseado na investigação da Polícia Federal. Ele foi infiltrado pela milícia a mando da família Brazão no PSOL do Rio de Janeiro, no partido político. Ele começou a acompanhar as movimentações, os eventos, as realizações do partido para saber de perto o que pensava a Marielle. E não só ele, também a sua esposa, Erileide Barbosa da Rocha, que é mulher do Laerte. O casal estava infiltrado no PSOL para ter mais informações a respeito da Marielle. Estes são os detalhes que nos foram revelados ontem pela investigação e que gerou muita surpresa.
principalmente pela participação do delegado Rivaldo Barbosa, que até o momento não tinha aparecido, pelo menos publicamente, no noticiário como um envolvido no caso Marielle. E aí, Mano Ferreira, eu quero começar com você, porque a participação do delegado Rivaldo chamou atenção porque ele era pessoa de confiança da família. Quando a Marielle morreu, o Marcelo Freixo, que era o mentor político da Marielle, a primeira pessoa para quem ele ligou foi exatamente para o Rivaldo. Mal sabia ele que o Rivaldo era um dos autores intelectuais, dos mandantes desse crime. Ainda, no dia seguinte, Mano Ferreira, o delegado Rivaldo, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, se encontrou com a família da vítima, com a mãe da Marielle, com a irmã da Marielle, com o pai da Marielle, inclusive com o Marcelo Freixo, e prometeu empenho, dedicação por uma questão de honra na solução do caso. Mal sabia também a família que estavam diante ali de um dos mandantes do crime, o Rivaldo Barbosa, segundo as investigações da Polícia Federal. Mano Ferreira. É impressionante, Koba. Primeiro, que panorama você deu, né? Deu uma aula aqui, dando um panorama do caso. Acho que todo mundo conseguiu entender a trama desvendada pela Polícia Federal na manhã e tarde de ontem para todo o Brasil. E chama a atenção o papel do Rivaldo, a relação entre Rivaldo e Marielle e o grupo político de Marielle era antiga, porque o Rivaldo é um delegado de carreira que cuidava da parte de homicídios. Lá atrás, quando o Marcelo Freixo presidiu a CPI das milícias e Marielle era uma de suas assessoras, eles se conheceram e começaram a ter uma relação onde os casos que eram apurados, seja na CPI das milícias ou depois na Comissão de Direitos Humanos, que também foi presidida pelo deputado, deputado estadual, né, Marcelo Freixo, eram enviados para a Delegacia de Homicídios, diretamente para o Rivaldo. Ou seja, houve, ao longo desses anos, dezenas de reuniões entre Marielle e Rivaldo. Reuniões de trabalho, onde falavam sobre os casos e o Rivaldo era o delegado responsável pela apuração. Por isso havia uma relação de confiança entre Marielle, Freixo e a família de Marielle com o Rivaldo. Então, no momento em que há o crime, o Freixo tem como primeiro impulso telefonar para o Rivaldo e dizer: mataram a Marielle, preciso de você, o que é que aconteceu? E no dia seguinte, ele se encontra com a família e diz que será uma questão de honra para ele descobrir quem foram os executores e mandantes da morte de Marielle. Ou seja, essa história mostra como nós temos no Rio de Janeiro, emblematicamente, a infiltração do crime organizado nas instituições do Estado e na política carioca, de uma forma que desafia a sociedade brasileira sobre como conter o avanço do crime organizado dentro das instituições do Estado e fazer com que, de fato, as instituições funcionem para cumprir a lei e não para cobertar os interesses dos criminosos. E mais um detalhe, ontem, quando isso estourou na mídia, na repercussão, a investigação se tornou pública, porque até então estava em sigilo, o próprio União Brasil já abriu um processo e a informação é de que ele já está expulso. O Chiquinho Brazão, que foi eleito pelo União Brasil do Rio de Janeiro, já está expulso do partido porque, segundo nota da sigla, há uma previsão estatutária que em casos excepcionais pode haver uma expulsão sumária. O que significa? Expulsa sem precisar de processo. Casos de repercussão, casos graves, como é esse que envolve Chiquinho Brazão no caso da Marielle Franco.